E o Abrolhos Rural Podcast de hoje desembarca aqui na Fazenda Três Irmãos, no município de Machacaliz. É uma honra mostrar para vocês como que se faz um podcast diferente. Vamos conferir! Sicoob, mais que uma escolha financeira. Instituto Federal Baiano, Campos Teixeira de Freitas. Futura, reprodução animal. FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. Sebrae Bahia, Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. Olá a todos, estamos aqui em mais um Abrolhos Rural Podcast. Dessa vez um toque diferente, numa gravação aqui nesse ambiente propício, esse ambiente familiar, aqui do nosso colega Jorge, senhor Zé Rufino, e com o nosso professor, o mestre Dr. Jobson Pimentel. E é isso, a gente veio trazer aqui um pouco da história dessa fazenda, hoje um conteúdo aqui na TV Abrolhos riquíssimo para vocês. E vamos aprofundar mais na história dessa fazenda, entender mais o lado sentimental e entender também o que é hoje essa fazenda representando para esses seres que estão aqui, gastando seu tempo, gastando seu esforço para poder fazer isso aqui, essa fazenda, essa propriedade, virar uma coisa rentável e uma coisa que dá prazer em trazer alunos, como o dia de hoje, para poder mostrar exemplos claros de como realmente realizar uma produção de bovino leiteiro em alta qualidade, né? O simples sendo feito bem feito. Jorge, como é que é aí esse sentimento de estar aí apoiando aí seu pai? Conta um pouquinho também, explora com seu pai também um pouquinho da história da fazenda, depois pedir seu Zé Rufino para estar falando um pouco pra gente como foi chegar até aqui hoje, do ponto que a fazenda tá. Primeiramente, muito obrigado, viu, Jeff, pela presença, professor Jobson aí. A gente não esconde essa proximidade que começou como professor e aluno, e hoje tenho o maior prazer em chamar de um amigo também, estar aqui presente hoje nesse encontro aqui, né, com alunos. Agradecer meu pai aqui também, que sempre me apoiou durante esse período aí, né? Estou encerrando o curso de engenharia agronômica e começando aqui trabalhar um pouco mais com ele. A história da propriedade aqui se iniciou lá por volta de 1915, por aí, com a vinda do meu bisavô, Rufino, que fugindo de uma seca e fome aí no sertão da Bahia, acabou achando morada aqui nas montanhas aqui de Minas Gerais, né? Que beleza. E aí ele iniciou na época uma produção aqui de pecuária, porém limitada por fatores genéticos, fatores de passagem que não existia na época, mas já produzia muito mais, né, pai, de agricultura também. Acho que o pai fala mais um pouco aí. Fazia rapadura, cachaça, vendia laranja. Tinha esse lado comerciante já do mineiro, né? Do mineiro. Daqui ele saía para vender rapadura e cachaça em Jequitinhonha, em lombo de animal. Levava para lá. E assim foi seguindo. E isso aplicando aqui também dentro da propriedade. Foi desenrolando. Aqui dentro, antes era uma propriedade só, que depois se desmembrou para os herdeiros, né? Que aí foi a minha avó, que é a mãe do meu pai, a Tereza. E aí hoje meu pai que assumiu e a gente vem dando continuidade nesse trabalho. E você vê, né, influência agora também da parte do professor Jobson. Como é que professor Jobson, ver essa aplicação dos conhecimentos de George hoje, que a gente sempre esteve acompanhando lá, né, essas discussões, o prazer de ver um professor vendo seu aluno aplicar, principalmente em casa, né? Ver o dever de casa, ver o ensinamento que você passou para um aluno ser aplicado e ainda mais, mudar a realidade da família dele. Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Mas para nós assim, é uma honra tão grande estar aqui hoje, nesse momento, porque quando o Jorge chegou lá no nosso campus para fazer o curso técnico agropecuária, é um rapaz já um pouco maduro, buscou experiências, buscou a luta da vida fora, foi para a capital, estava lá lutando, ganhando o seu dinheirinho, mas alguma coisa instalou na cabeça dele: não, eu preciso voltar para minha terra, para perto da minha família. E largou tudo lá na capital e veio para fazer um curso técnico, porque ele sabia que ele não podia voltar aqui para a fazenda que não fosse para transformar a fazenda. Então ele precisava adquirir conhecimentos. E aí ainda Deus escreve tudo no seu tempo, né? Veio o curso de agronomia. Ele pôde ficar mais tempo lá com a gente, ter contato com um número maior ainda de novos professores, novas experiências, que abriu a cabeça. E o George foi além e ainda buscou um outro curso, né?
um curso na área de zootecnia para pegar outras ideias, somar e fazer a ideia dele. E aqui achou o solo fértil, que foi a abertura da família, para que pudesse debater, discutir. E ele trazia as coisas que ele via lá, as informações que ele nutria lá. E aqui teve um grande apoio a mais, que eu chamo a atenção até e parabenizo a FAENG, o Senar, a abertura do produtor rural, né, para essas novas tecnologias. E eu queria aqui deixar meus parabéns para o Senar, não só em Minas Gerais, como na Bahia, a FAEB, o Senar. Tem feito um trabalho maravilhoso, isso o Sebrae, né, também apoiando o produtor. Então, além de tudo que o George pôde ter lá com a gente, no Instituto Federal Baiano, ele ainda trouxe outras experiências. Então, o George é uma figura agregadora. Hoje ele trouxe aqui pessoas de várias empresas, de entidades, e ele fez hoje aqui um dia de campo com apoio multi-institucional, que vai culminar com certeza num belo trabalho aí para ser divulgado e difundido, como que santo de casa pode fazer milagre, né, seu Zé Rufino? E não foi assim também chegar, vem aqui e faz isso, não. Houve muito diálogo, houve um convencimento. Seu Zé Rufino adotou as práticas porque ele ficou convencido, porque foram colocados na mesa argumentos convincentes. E esses argumentos convincentes, eles vêm justamente da bagagem que o George adquiriu ao longo desse tempo todo de dedicação dele. Está aqui o Jefferson, é outro fruto que a gente está tendo aí, um menino que vai despontar também. Essa primeira turma de agronomia nossa vai despontar muito, tem uma turma boa, né, que a gente vai, com certeza, vamos ter boas notícias dele. E agradecer demais aqui o seu Zé Rufino por essa recepção, por abrir essas portas para nós. Quando eu estive aqui alguns dias atrás, que eu vi o resultado, eu falei, não, a gente tem que fazer um dia de campo aqui e dar oportunidade para mais gente ver isso aqui. Tá? Então é isso, George, parabéns. Obrigado. Jefter, parabéns aí pelo podcast de vocês, que está indo muito bem. E estamos à disposição, né? Nosso laço não se acaba aqui. Vocês estão formando, eu vou continuar mais um tempo lá no Instituto. Sempre à disposição, seu Zé Rufino, que a gente puder ajudar. Para dar uma continuidade no progresso aqui da unidade de vocês. Assim, tirando o lado profissional, que eu sempre fui colega do George aí desde 2018, é um cara assim excepcional, um cara de muita responsabilidade. Eu vejo refletir isso do pai dele, porque ele sempre fala do senhor muito bem. Pois é. Desde o início da faculdade. Ele sempre fala. Pode. Eu sempre lutei para que eles formassem, né? Saísse, formasse, a menina saiu, ele acompanhou, não deu certo lá no Belo Horizonte, voltou, mas o sonho dele era agronomia. E eu aceitei isso, né? E o melhor, você vê o orgulho, assim, do filho dele de ter o senhor como pai produtor rural. Ele sempre teve esse orgulho na fala de falar como é que o senhor produz, a paixão que o senhor também tem pela propriedade, a paixão que o senhor tem pela criação, e isso pegou nele. Então você vê a influência, você vê a sucessão familiar passando por paixão, você vê a coisa pintando por influência de um pai, uma influência tanto do caráter, tanto também de uma atividade, de uma profissão tão honrosa, que é produtor rural, que é você produzir alimento para a população. E eu queria saber do senhor, o que o senhor expressa em sentimento de ver o George hoje, já aí na poucos passos para receber o título oficial aí de engenheiro agrônomo, e a atividade dele aí, o relacionamento dele com o senhor na fazenda, tanto também de pai e filho. Qual é o momento do senhor expressar aí? Eu fico muito feliz, porque eu lutei muito para que chegasse esse momento, né? Eu não queria que eles sofressem o quanto eu sofri trabalhando fora, e que tenha a propriedade que, com a fé em Deus, vai dar para a gente viver aqui dentro da família junta, né? Trabalhando, lutando para o futuro deles. E a interação assim que eu vejo bacana é que o senhor envolve não só, né, a questão do George, mas toda a família. Até a mãe, a irmã que não é da área, mas todo mundo sabe da atividade. E todo mundo tá aqui com gosto, todo mundo tá aqui com felicidade no olhar, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito, muito bacana. Mas vamos entrar também na questão produtividade. Hoje, vocês aqui na propriedade, como é que é a questão produtiva de vocês também aqui? Quantos animais? Qual é a média? Vocês têm um objetivo a chegar?
vocês pretendem alargar para o lado da agricultura também? Vamos falar um pouquinho também do meio rural aqui pro pessoal. Não faltava, né, Jeff? A apresentação, realmente as pessoas têm que conhecer um pouco do início e saber as projeções da gente também. Meu pai sempre dialogando muito com a gente, sempre essa pessoa aí com a cabeça à frente do tempo dele. Meu pai, como ele diz, né, batalhou muito e a gente vem conversando sobre isso. Cada reunião que a gente faz, né? Hoje nós estamos com a produção focada aí como atividade principal a pecuária de leite. E trabalhamos aqui com uma propriedade total de 80 hectares, porém aproveitado para essa atividade 60 hectares. O restante é matas, área de conservação, e então tem 20 hectares aí destinado a isso. E como uma propriedade de agricultura familiar, porque ela encaixa nos 4 módulos fiscais, né? Sim. Que é a que manda a lei em Minas Gerais, a gente desempenha essa atividade. Há 2 anos a gente iniciou realmente um atendimento gerencial aqui, né, com o pessoal do Senar, onde a gente produzia, estava com a média de produção de leite de 70 litros mais ou menos por dia. Nesses 2 anos trabalhando, descartando alguns animais, não fez nenhuma aquisição de animal, sempre trabalhando, e o professor Jobson também, desde o primeiro dia que a gente pisou no campo, ele sempre puxando essa questão que o Brasil tem capacidade de produção animal a pasto, me fez voltar para essa produção, para essa realidade também, e realmente caminhar para esse lado, de produzir o alimento primeiro. Depois a gente pensa na genética. Então, a resposta desse trabalho foi sair de uma produção de 70 litros e passar para 300 litros. Que diferença. Com os mesmos animais. Nós não adquirimos nenhum tipo de animal. E dentro desses 2 anos a gente foi aplicando, tentando fazer a divisão de pastagem, como sempre vem falado, é tema aí. Melhorando a criação de bezerros, por exemplo, a gente montou a estrutura do bezerreiro realmente, aprendeu a manejar, aprendeu a olhar os animais de uma forma diferente e começou com esse manejo, atendimento e aplicando realmente os conhecimentos que eu ia adquirindo lá no IF Baiano, que passado lá, né, por verdadeiros mestres. E aí a gente tem conseguido, né, pai, alavancar isso aí. A região aqui, a gente sabe de uma fertilidade de solo muito boa e tem potencial para isso, tem um potencial agrícola. E merece muito ser voltada tanto para a fruticultura, por exemplo, como a gente vem conversando e pensando. Dentro dessas 60 hectares trabalhada para pecuária de leite hoje, a gente pensa destinar uma parte dessa, com toda certeza, para a produção de fruticultura, hortaliças. E eu tenho certeza que vai ser bem aceito na região, porque é uma região que basicamente só trabalha com a pecuária de leite ou de corte. Então grita por essa atividade. E a gente espera produzir de uma forma que rentável e que a gente possa comercializar aqui pela região mesmo. Sim. Então, um produto de qualidade, entregar o produto de qualidade, a gente pode fazer isso aqui na região. Tem muito trabalho pela frente, mas aí, né, a gente conta primeiramente com a graça de Deus e com muito trabalho a gente vai conseguir. E principalmente eu vejo você muito falar a respeito de, além de gerar esse produto pro pessoal da sua região, também gerar esse custo a menos, porque às vezes a distância eleva esse custo e você produzindo aqui você pode entregar um material de muita qualidade. E nisso, tá aqui, né? Professor Jobson apoiando no lado da pecuária, assim, então nós também temos outros professores também, que por mais que essa ligação aluno e professor às vezes se encerra na graduação formalmente, mas é uma ligação que continua essa troca de experiências pro resto da vida. Enquanto a gente está aí, hoje em dia a rede social está aí para aproximar e sempre vai estar orientando a gente, sempre trocando ideias, sempre é uma turma daqui a um tempo, você está aí formado, vem visitar uma turma totalmente fora que está vindo aqui ver outra realidade, mais tecnologia, mais inovação, e você vê essa aplicação aqui. Mas é isso, pessoal. Pois então, professor Jobson, eles falaram aqui, seu Zé Rufino, o George falou sobre a produção, a gente está falando também sobre a melhoria, né, essa chegada do George com mais informação, mas explora aqui um pouquinho para a gente
do que aconteceu aqui, né, nessa forma técnica, e faz esse bate-bola, esse troca de experiência aí da parte técnica com o que foi aplicado aqui, a parte produtor, a parte em campo. Pegar um gancho no que a gente falou mais cedo no dia de campo, é que a gente passa nas nossas aulas as coisas básicas que é preciso fazer para que a coisa funcione na fazenda. E aqui a gente vê um exemplo claro de que é a aplicação do que a gente passa em sala de aula, como eu disse, os outros alunos que estão vindo atrás. Gente, tá lá aqueles slides, guarda aquilo, porque é seguir aquele protocolo ali. Né? E aqui, eles seguiram muito bem esse protocolo. Quando a gente fala lá em sala de aula, é preciso ajustar a carga animal. Aqui eles fizeram isso, na parte de carga animal. É preciso ajustar a nutrição. Aqui eles fizeram esses ajustes de nutrição. Mudaram suplementos, passaram a tratar melhor das vacas, reduziram o número de vacas. Agora, esses dados mais precisos, gostaria até de ouvir o seu Zé Rufino, porque não foi uma das coisas que vocês tiveram que ajustar a quantidade de animais, vocês tinham mais animais, mas não tinha muita produção, né? Era mais ou menos isso. Na verdade, a gente tinha já algumas vacas de boa produção, mas porém não alimentava bem, né? Aí com a ajuda da menina que trabalha no Senar, né? Chegou e fez um ajuste com a gente, separou os animais, pesamos leite que a gente não pesava, pesou o leite, né, 2 vezes por mês, foi tirando os animais que podia ser descartado e a comida que esses animais que foi descartado sobrou, e aí a gente conseguiu fazer mais uma nutrição melhor para os animais que ficaram. Então acabou sobrando mais comida, tirou os animais improdutivos, acabou sobrando mais comida, os animais que ficaram com mais comida acabaram suprindo e aumentou mais ainda com certeza, a produção. Né? E conseguiu identificar os animais que respondiam à nutrição e ajudou um pouquinho a mais, dando uma ração concentrada, né, Jorge? Isso. Melhorando a parte de nutrição mineral, e ele conseguiu ir subindo essa produção com a seleção dos animais. Então, com base, outra coisa que a gente sempre bateu muito, né, em nosso campo agroecológico, nossa escola lá, tem que ter uma oferta de forragem mínima. E muitas vezes o produtor ele vai buscar técnicas, vai buscar uma IATF, uma fertilização in vitro, mas esquece do básico, que é oferecer forragem. E aqui outra coisa, um ponto que eu chamo a atenção, que é que eles construíram um sistema já, né, já implantado, até com irrigação, de uma suplementação para o período seco, uma conservação de forragem. Outro ponto que a maioria dos fazendeiros não se atenta para isso, né, e sempre sofre no período da seca. Então eu queria saber aí, George, mas seu Rufino, como é que vocês estão vendo aí essa produção de silagem a partir do capiaçu? O que vocês imaginam disso aí? No incremento da produção, o potencial disso no incremento ainda, vocês podem chegar na fazenda. A gente está começando agora, né? Foi a primeira remessa que a gente conseguiu fazer. Compramos as máquinas para facilitar mais né, as coisas e com muita esperança, né? A gente, com muita alegria, trabalha e vê que a coisa está melhorando a cada dia. Pois é, mas assim, o senhor tem essa questão, quando o George apareceu também com a questão do bezerreiro, como é que foi o impacto disso na propriedade? Como é que o senhor recebeu? O que o senhor vê hoje? No primeiro momento eu assustei, né? Com aquilo. Ficamos pensando, mas eu, quando ele foi para a escola, eu acreditei nele. Ele chegava aqui e falava assim, eu acredito no você. Agora não vamos fazer despesa que a gente não pode pagar. Sim. Vamos fazer um pouco de cada vez, né? Construímos o bezerreiro, aí chegou a menina do Senar, que deu mais... Explicava para a gente que as coisas funcionavam, que aquele bezerreiro era ótimo, né? Que era um dos melhores que ela já tinha visto aqui na região. E que eu pudesse ficar tranquilo, que George estava no caminho certo. Aí me tranquilizou mais, e eu fiz, e graças a Deus está dando certo, gostei muito, e vamos continuar. Para você ver. Então assim, reforça um negócio, vai reforçando o outro, né? Muito bom, né? A turma que veio hoje no dia de campo ganhou um grande presente de ver o potencial. E assim, eu tenho certeza que o potencial da fazenda aqui está longe ainda de ser explorado. Acho que essa primeira lição, essas mudanças que vocês fizeram aí no leite, e no próprio leite, eu acho que tem muita coisa que ainda dá para avançar aqui
né? E aliado a essa união da família, os irmãos juntos, diversificar essa produção, talvez, quem sabe, num segundo momento, agregar valor, produzir algum produto aí diferenciado para oferecer, né, a mercados aqui específicos, né, agregando valor à produção de leite, para poder potencializar a receita. Então, mesmo na questão de pasto, ainda dá para fazer muita coisa, ainda dá para incrementar muito, né, com o tempo aí, aumentando as divisões, aumentando o rodízio de pasto, esse solo vai melhorando, vai aumentando a produção forrageira, que vai possibilitar até aumentar essa produção de leite mais ainda, né? E aí eu deixo aqui meus parabéns e a felicidade de poder trazer, e gostaria de ter as portas abertas para trazer novas turmas aqui, né, para estar desfrutando desse aprendizado. Estamos aí, né? No que a gente foi ajudar e no que a gente poder ajudar também, já Tá à disposição, né? Dizem que na vida a gente sempre precisa de ajuda, né? Precisa de duas pessoas para poder nos gerar, precisa de mais um para poder trazer a gente à vida. E até na hora da morte a gente precisa de mais 4 para poder ajudar a colocar. E assim então, eu queria fazer uma pergunta para o Jorge. O que você tem a dizer para o Instituto Federal Baiano, depois de tudo isso? Professor, desde quando eu entrei lá no IFE, eu sempre falei que aquela instituição me abriu as portas como se fosse minha casa. Me senti bem familiarizado, fui muito bem recebido por todos que ali circulam, né? E o IFE Baiano se tornou realmente uma segunda casa para mim. Tenho ali muitos amigos que a gente vai levar aí para a vida inteira. E não tenho como eu retribuir isso, né? Acho que conversei com o pai, a forma da gente retribuir o que eu senti lá é realmente trazer alunos, outros colegas que vão ter essa oportunidade, que às vezes não têm a mesma oportunidade que eu tive de ter essa vivência aqui. São pessoas que estão entrando na faculdade e não têm essa experiência. E gostaria de dizer para o IFE Baiano que eu vou estar sempre aqui como um filho gerado lá dessa instituição, que eu vou carregar para sempre aí na minha história. Então, só queria agradecer mesmo, professor, vocês e todos os outros professores que sempre contribuíram para isso e nunca nos negaram o ensino, né? E a educação, que é o mais importante. Então, assim, acho que eu posso falar para o meu pai também que a Casa Zé Rufino, na questão de ensino, ciência e tecnologia, vai estar sempre de portas abertas aqui para recebê-los sempre que precisar. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer aqui o George, seu Zé Rufino, agradecer também ao professor Jobson hoje participando aqui do nosso podcast improvisado, uma coisa diferente para vocês, um conteúdo diferente. Agradecer vocês têm um encontro marcado com agro, como eu sempre falo, e hoje a gente está literalmente com um encontro marcado no agro. Hoje a gente está aqui de uma forma, num cenário diferente, num cenário realmente que a gente gosta, onde a gente sente assim, à vontade. Não que lá a gente não sinta, mas aqui a gente está vivenciando aquilo que a gente escolheu de paixão, que é o campo, que é a agrárias, que é a produção. A gente faz isso por amor, eu falo isso porque eu já estou aí na porta para formar e tenho amor por esse setor. Eu tenho realmente uma paixão, assim como vocês, assim eu também tenho. E eu gostaria de agradecer vocês e espero vocês no nosso próximo podcast. Em pé. Até a próxima.